Alô, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, todas as semanas aqui direto do ABC Repórter, trazendo conteúdo que você só vê aqui. Um programa produzido com toda a pesquisa que o programa Sustentabilidade faz nas áreas de responsabilidade social e sustentabilidade. E para falarmos sobre educação, a mola mestra de um país, o professor Roberto Lousada, meu xará amigo da Unesp de Jaboticabal, tão querida Jaboticabal, a Unesp, um centro de pesquisa, e o Lousada vai falar sobre os desafios da educação na era do conhecimento. Xará, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Muito bom. Bom, como é que você está enxergando essa dinâmica de um mundo tão veloz, transformando informação? E você falou uma frase no nosso bate-papo que eu achei fantástico, que é: eu preciso ensinar o aluno a aprender. É isso? Como é que é isso? Exatamente. Veja bem, eu dou aula para o primeiro ano do curso de administração. E a conversa que eu tenho com eles pelo dia de aula é o seguinte: olha, vocês estão vindo de um processo de ensino, até agora, que centrado basicamente na memorização. A memorização, ela é parte do processo, mas ela não é o processo de ensino. Então, a primeira coisa que a gente vai ter, que vocês vão ter que aprender a fazer, é aprender a estudar. Aprender a estudar significa, acima de tudo, que ele seja capaz de ler um texto e extrair a informação central daquele texto e qual é o conhecimento que aquele texto está transmitindo para ele. Isso é uma parte do processo. Tem uma outra parte do processo que é como é que eu aplico este conhecimento para enfrentar situações profissionais que eu vou enfrentar ao longo da vida. Qualquer profissional, qualquer área que você for trabalhar, sim, você vai ter que utilizar aquele conhecimento para enfrentar uma situação profissional. Esse é o grande desafio que a gente tem, porque o aluno vem com uma experiência escolar de memorização. E a memorização, na hora que eu dou o DEL, eu esqueci o que eu aprendi. Sim, sim. E no momento que a gente tem a informação disponível aí nas redes sociais, nas bases de dados de pesquisa científica, o que ele tem que aprender a fazer? Ele tem que aprender a buscar essa informação, filtrar a qualidade, ser seletivo, né? Ser seletivo. Em que informação eu posso confiar e utilizar aquela informação para estar enfrentando situações do dia a dia, do cotidiano, quer profissionais, para entender o que está acontecendo no mundo hoje, sim, porque é um mundo com uma velocidade de transformação absurda, a obsolescência do conhecimento é muito grande e muito rápida. Se a gente pegar um celular, a cada 6 meses eu tenho tecnologia, sim, nova, sim, e eu tenho que aprender a lidar com isso. Obviamente que em algumas áreas do conhecimento eu preciso da destreza técnica. Se eu estou formando um cirurgião, eu preciso que ele seja capaz de utilizar determinadas técnicas. Se for fazer uma incisão, fazer, sim, um corte, ele tem que fazer com uma precisão técnica absurda e absoluta. Por outro lado, tem o diagnóstico. O diagnóstico é anterior à execução da cirurgia e ele precisa de ser feito com base em conhecimento. Se esse diagnóstico não for bem feito, eu posso errar o resultado do que eu estou querendo. Operar a perna errada. Operar a perna errada, por, sim, exemplo. Isso, numa situação empresarial, também funciona da mesma forma. Sim. Quer dizer, a empresa está envolvida num mundo extremamente dinâmico, ela está se reinventando todo dia, e ela precisa de uma equipe que seja capaz de pensar e resolver as situações que não estão prescritas como estava no passado. Sim, você não tem uma receita de bolo, dizendo amanhã você vai ter um problema assim, né? Não, tem problemas que se repetem e tem, sim, problemas que são novos. Sim. E os problemas novos, eu tenho que utilizar o conhecimento que eu tenho disponível, mobilizar isto e, por tentativa e erro, buscando uma solução. Na hora que eu encontro a solução, eu tenho que fazer o caminho reverso e ver, sim, que pensamento eu fiz e incorporar aquela estratégia de pensamento como um conhecimento novo. Você falou um negócio que me chamou a atenção, porque assim, você disse assim, e eu tenho que ter um diagnóstico perfeito, adequado, né? Ter diagnósticos adequados significa que eu tenho que ter um olhar para o planejamento, né? Sim.
que não faz parte da cultura brasileira, não, né? A gente gosta de trocar o pneu com o carro andando, né? Como é que é vencer esta barreira no DNA do brasileiro? Aí não é nem, talvez nem do cidadão, nem do estudante. Quer dizer, como é que é mostrar para eles, olha, sem planejamento não vai rolar? Como é que é isso? Olha, veja bem, quando a gente começa a estudar, eu dou aula da disciplina Introdução à Administração. Sim. Tá? Começo a dar exemplos do cotidiano. Olha, se eu não pensar a minha vida de uma determinada maneira, eu corro o risco de não chegar a lugar nenhum. Pensar a vida, não a matéria que você está. A matéria que você está. E o conhecimento da administração, ele se presta um pouco a isso. Como é que eu estou projetando a minha vida? Como é que eu quero estar daqui 10 anos? Sim. Que trajetória eu tenho que fazer? Como é que eu construo o futuro imaginado? Sim. Esta ideia de futuro imaginado é muito legal, porque ela fala, olha, para mim chegar lá eu preciso fazer determinadas coisas. Sim. Tá? Eu não chego lá de improviso, a não ser com um rasgo de sorte, sim, certo? Sim, mas sim. nem todo mundo tem sorte, né? E a sorte eu não posso contar com ela. Sim, sim. Então eu tenho que ir trabalhando um pouco esta ideia. E brinco com ele o seguinte, veja bem, nem sempre o processo é legal. Eu brinco e falo, olha, vocês estão aqui, vão passar 4 anos e meio com a gente, vai ter que escutar um chato de um professor, vai ter que deixar de ir no boteco para tomar cerveja. Sim. Mas isso é um período que você está se preparando. Esse é o foco. Para o pós. Sim. Para depois deste período. A partir daí você começa a sua trajetória. Então você tem todo um período aqui de preparação e o planejamento ele envolve uma série de reflexões, uma série de pensar como é que é a estratégia que eu vou utilizar. Eu brinco aí, qual é a estratégia? A estratégia é o caminho. Sim. Que eu vou seguir. Nem sempre a gente consegue fazer o caminho mais fácil, porque de repente eu posso estar encontrando uma pedreira aqui na frente, é mais fácil eu contornar a pedreira, sim, mudar o caminho. E tem cara que quer dinamitar aquilo lá e fala, você vai gastar uma nota para fazer isso. E não vai dar certo. Sim. E vai me atrasar muito mais o processo. Sim, sim. Tá? Então, a gente vai trazendo exemplo do cotidiano como uma forma do aluno perceber que o conhecimento que ele está adquirindo no processo de formação profissional, ele serve para orientar suas ações na vida. Na prática. Na prática. É assim, só que nesse caso eu fico também imaginando o seguinte, para trazer exemplos práticos, né, significa trazer as empresas, as pessoas, os formadores de opinião de sucesso e de enganos, né? Olha, contar que o Thomas Edison errou 70 vezes na lâmpada ou coisa que o vale assim, né? Como é que é aproximar a vida prática da vida acadêmica para que isso fique claro para o aluno? A gente tem estimulado, lá no caso da Unesp de Jaboticabal, os alunos a fazerem eventos, em vez de eles se centrarem basicamente em acadêmicos, traga a experiência da empresa. Vá atrás de uma empresa e peça para que ela indique um profissional para contar como é que é a realidade do trabalho. Sim. Tá? Eu tenho uma experiência de mercado, eu fui para a universidade já com uma certa idade, sim, depois de mais de 30 anos no mercado. Não parece. E eu tenho uma bagagem de experiência de mercado. E eu digo para eles o seguinte, minha área de especialidade é recursos humanos. Eu falo, olha, veja bem, estudar recursos humanos no texto é uma coisa, vivenciar uma prática chão de fábrica e tal é outra lógico, coisa. Lógico. Tá? E às vezes eu converso muito com os alunos e eles se apaixonam por uma disciplina. Aí a hora que eles chegam na prática organizacional, aquela disciplina que eles se apaixonaram na faculdade, eu falei assim, olha, não era exatamente isso que eu pensei. Sim. E acabam dando certo em outras áreas que eles não tinham imaginado que iam se dar bem. Sim. Eu digo, olha, quando você está fazendo processo de formação profissional, esteja aberto para todas as possibilidades. Novas experiências, não é hora de ser seletivo, isso eu não quero. Não é hora de ser seletivo. A hora de ser seletivo é lá na frente, a hora que você começa a construir a sua carreira. Sim. Eu tenho a vantagem de trabalhar num curso que abre um leque de possibilidades profissionais muito grande. O cara pode ir para marketing, recursos humanos, finanças, tem um monte de áreas. É verdade. Tá? E ele tem que aproveitar esta oportunidade, porque assim, por mais que a gente tente ter um curso atualizado, próximo da realidade
profissional que eles vão encontrar, eu tenho uma limitação de tempo na formação dele. Eu falo, olha, vocês não vão sair daqui com a experiência de um profissional de 30 anos, vão sair com conhecimentos básicos para construir para se tornar esse profissional. Para se tornar esse profissional. Sim. Esse profissional ele é construído pós-formação. Tá? Não só do ponto de vista de estar se atualizando, retornando a contatos com os profissionais, participando de eventos, que é o que se espera de um profissional para se manter atualizado, mas também, com a própria experiência, ele vai enfrentando situações profissionais que dá maturidade para que ele seja capaz de resolver problemas que são novos e que as empresas estão enfrentando. Sim. Isso significa que ele tem que ter uma visão 360 graus das coisas como um todo, né? E nós estamos vivendo num mundo onde existe, especialmente no Brasil, uma polarização em alguns segmentos, né? Você está tendo que vencer também isso, então, né? Ontem eu estava trabalhando com ele. Falei, o que eu quero é que você tenha uma visão de helicóptero da organização. Enxerga a organização por cima como um todo. Tá? Para isso que a gente organiza um curso que ela tem diversas áreas do conhecimento ali, diversas especialidades da administração, para que vocês sejam capazes de se colocar no ponto de vista do outro, para perceber qual é a dificuldade de finanças, qual é a dificuldade de produção, qual é a dificuldade de marketing, qual é a dificuldade de RH, e ter um diálogo construtivo nessas reuniões empresariais. Até porque a ideia de empresa hoje está mudando um pouco. Sim. Tá? Hoje a gente entende que uma empresa ela é um conjunto de multiprofissionais com competências diversas que formam uma empresa. Sim. Tá? E a própria antes a empresa tinha uma cara e o profissional era uma partezinha disso. Exato. Hoje, talvez isso mudou um pouco. Né? Isso mudou um pouco. O conjunto de profissionais forma a empresa hoje com uma cara diferente. A lógica de organização do trabalho, a empresa dizia o que ela queria que o profissional fizesse e prescrevia o que ele ia fazer. Hoje ela não tem nem condições de prescrever, porque a dinâmica do processo é tão acelerado. Ela quer trabalhar com resultado. Olha, neste posto de trabalho eu quero que você me entregue X resultado dentro das normas, dos princípios e valores da organização. Sim. E ele vai se virar com a demanda que tem ali, com o conhecimento que ele tem para entregar aquele resultado. Sim. Até porque a missão das empresas hoje mudou totalmente. Entra na responsabilidade social, entra numa série de situações, né? Você tem uma série de questões que são novas e que estão mudando a forma como as empresas se pensam. Isso, sim. Tá? Eu tenho a questão da responsabilidade social, eu tenho a questão da sustentabilidade. Quer dizer, a hora que eu penso no processo decisório da empresa, eu tenho que avaliar do ponto de vista de resultado econômico, que é o que se espera de uma empresa, do ponto de vista de impacto social e do ponto de vista de impacto ambiental. Que é o tripé, o triple bottom line. Tá? Bom, antes de chamarmos os comerciais, eu queria destacar que no final do século passado, que parece que faz muito tempo, né, nos Estados Unidos, 50% das crianças que estavam no ensino básico, fundamental, iriam trabalhar, ou cerca de 40% delas, iriam trabalhar em negócios que não existiam. Isso acabou acontecendo. Eles estavam estudando e entraram num tal de YouTube, um tal de Google, em empresas que não existiam, em ambientes de negócio que não existiam. Aqui deixamos a pergunta, como é que você, estudante brasileiro que nos acompanha, está imaginando que isso ocorrerá daqui 10, 15 anos? Depois do comercial, o professor Lousada vai falar um pouquinho sobre isso e tantos temas importantes sobre o ensino no Brasil. O programa Sustentabilidade volta já com esse show de informação de Roberto Lousada da Unesp de Jaboticabal. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos ao programa Sustentabilidade, falando sobre educação no Brasil, na era do conhecimento, os desafios.
E para falar sobre isso, o professor Roberto Lousada, da Unesp de Jaboticabal, do meu querido amigo Antônio Sérgio Ferraldo, o diretor da Unesp lá de Jaboticabal, da professora Janete, a vice-diretora, que inicia uma gestão nova agora, com os desafios, com a cooperação do professor Roberto, para enfrentar esses desafios da educação, né? Bom, nós falávamos então dessa visão 360 graus, né, que o aluno tem que ter, a visão de helicóptero, como você disse, né? Contudo, a Unesp, em Jaboticabal, é um centro de pesquisa, né? O perfil do aluno da pesquisa é quase que um meio sonhador, entre aspas, ele fica assim, envolto na pesquisa e não está olhando o que está rolando no mercado. Esse é um paradigma, não é? Tem que quebrar isso? Me fala um pouco sobre isso. Olha, isso está mudando muito, né? Sim. Hoje a gente tem as incubadoras. Tá? A gente tem a Inova Jab lá em Jaboticabal. Em Jaboticabal, que é uma incubadora de ideias que sai dos programas de pesquisa, dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, que são pessoas que não têm interesse em ir para uma atividade acadêmica ou para o mercado. Eles têm interesse em empreender, a partir daquela ideia, desenvolver uma nova empresa, e isso é uma questão que está crescendo muito. Tá? A questão do agronegócio, você tem assim, uma série de empresas que estão surgindo, incubadas, aí, novas, algumas já consolidadas, que tem uma outra perspectiva. Uma outra vibe. É uma outra vibe, eles estão numa outra dinâmica. Você tem o cara de laboratório lá, que fica olhando os equipamentos, mas hoje a gente já está uma dinâmica completamente diferente. A ideia do cientista maluco que fica tá mudando um pouquinho. Está mudando um pouco. Eu acho que até seria legal você falar um pouquinho também sobre que Jaboticabal é um centro de referência do agronegócio no mundo. Sim. Né? E talvez o Brasil não tenha isso tão claramente desenvolvido. Não, a gente tem... Fala um pouquinho sobre a importância de Jaboticabal no agronegócio no Brasil e esse desenvolvimento, né? Olha, a gente tem na Unesp de Jaboticabal alguns programas de pós, mestrado, doutorado, nota máxima na CAPES. Temos pesquisadores que têm convênios, participam de programas junto com universidades internacionais, com publicação em revistas renomadas, tanto na área de medicina veterinária, agronomia, zootecnia. Tem uma produção muito parceira com algumas empresas do agronegócio, muito forte. A gente tem recebido inclusive uma série de alunos da América Latina que vêm fazer pós-doc. Aqui, quer vir estudar, estou indo para Jaboticabal, né? Em Jaboticabal. Sim. Então, é um centro que é referência efetivamente na área de agronegócio, com grande participação no desenvolvimento da região. E aí eu diria mais, né, até, né, Xará, porque assim, quando a gente para pensar que se o Brasil caso o amigo talvez tenha, não sei se está bem informado, né, mas o Brasil nos últimos 16 anos cresceu em média 2%, que é um número nanico, né? O que a China fez em 4 anos, nós fizemos em 16, para vocês terem uma ideia. Então o que acontece? Se o Brasil crescer 4% o ano que vem, não vai ter energia elétrica, não vai ter água, ou seja, a demanda será de tal forma sufocante que nós não teremos como sustentar. O agronegócio talvez seja o único ambiente de negócio preparado para crescer com estrutura para isso. Você concorda com isso ou não? Completamente estruturado. É uma questão de crescimento, e aliás, que está sustentando o Brasil hoje, boa parte do PIB vem do agronegócio. Não sei se sustentando é bem a palavra, mas tudo bem, vai está minimizando o estrago. Minimizando o estrago, porque boa parte do PIB hoje está centrado na agroindústria. Sim. Estou falando da produção rural, para dentro da porteira e para fora da porteira. Sim. A hora que o que chega na indústria, aí, que é de transformação, e no comércio. Sim. Quer dizer, é muito importante a participação do agronegócio no PIB brasileiro. Sim. Eu acho que e no futuro, do também. País, e no futuro imediato. Tem competitividade, tem pesquisa de ponta em algumas áreas aí, que está sendo aplicado diretamente. Tem a Embrapa, que é um grande centro de pesquisa e que tem uma contribuição excelente para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. E as universidades, tanto a Unesp como a USP e a Unicamp, que trabalham nessa área aí, também
forma um corpo de conhecimento... Uma massa crítica nisso que é... extremamente forte. A hora que você levanta a questão do futuro, eu diria que temos mais um agravante. Se a gente continuar com a qualidade de educação que temos no Brasil, e o Brasil crescer 4% durante 3 anos, a gente vai ter um apagão de mão de obra. Porque a mão de obra requerida pelas organizações hoje é completamente diferente da requerida no passado. Sim. Se as universidades não forem capazes de formar alunos com uma capacidade de raciocínio, de pensamento muito bem desenvolvida, não teremos condições de enfrentar um processo de desenvolvimento de 4% ao ano durante 4, 5 anos. E nós já estamos vivendo uma situação estranha, né? Em áreas de TI, por exemplo, está sobrando vaga e faltando mão de obra. É um absurdo um país que tem um desemprego de 13 milhões de pessoas e um subemprego de umas 10 ou 12, né? Que tem muito engenheiro dirigindo Uber, né? Sim. Então, como é possível a gente viver essa dinâmica de sobrar nas duas pontas? E tem mais. Eu acabei de chegar da Inglaterra agora, fui para a região que está a Jaguar, tem um grupo de mais de 100 brasileiros, engenheiros, trabalhando na Jaguar. Que coisa! Tá? Aí você fica olhando e fala, e aí, como é que a gente vai fazer isso? E são pessoas que estão deixando o país exatamente porque não estão tendo condições de trabalhar numa área que eles teriam interesse. Levando a competência deles para os outros, para a concorrência. Para fora. Tá? Eu acho que a gente tem uma questão rapidamente resolver essa questão, porque temos 13 milhões de desempregados, mas o desemprego técnico, que é a mão de obra qualificada, é pequeno. Sim, sim. Tá? E a hora que você fala em futuro, eu acho que as pessoas podem começar a pensar na área de pesquisa e desenvolvimento das organizações, porque na medida que as empresas vão se sofisticando, boa parte da pesquisa aplicada, ela está na área de P&D das organizações. Sim. Tá? Então, a universidade, inclusive, ela vai ter que preparar esse profissional para atuar lá. Não para publicar paper, mas para registrar patente. Sim, sim, sim. Tá. Eu queria até aproveitar isso a informar que em 2014 ou 2015, a China registrou 400 mil patentes, o Brasil 4 mil. Só para você ter uma ideia... Só isso aconteceu. Para você ter uma ideia, uma das maiores empresas de cosméticos do mundo, ela tem um centro de pesquisa, com aproximadamente 5 mil profissionais trabalhando, e registra 600 patentes por ano. Uma empresa? Uma empresa de cosmético. Sim. Mais do que todo o Brasil. Exatamente. E se a gente olhar que com a fusão Natura-Avon agora, a gente está com a 6ª empresa de cosmético do mundo, Sim. A gente vai ter aí uma boa área de formação na área de pesquisa e desenvolvimento, porque ela é uma área muito dinâmica. Sim. Tá? Acho que a gente vai ter que começar a olhar este lado aí de formar uma mão de obra para trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento, especialmente de ciência aplicada. Professor, nosso tempo já acabou. Olha, você jura que você volta aqui? Volto. Tá? Você jura? Então tá bom. Então eu queria te fazer uma pergunta-chave agora. Vamos supor que hoje eu te desse a caneta de ministro da Educação. O que você faria? Formação de professores e de uma carreira decente para o ensino fundamental e o ensino médio. Não é possível a gente ter bons professores com o nível de remuneração que se tem no ensino fundamental e ensino médio. Professor Lousada, que show de informação, uma entrevista fantástica. Fico muito grato por ter vindo até aqui. Jabuticabal não é tão perto assim, né? Você levantou bem cedo. Leve um abraço para o amigo Ferraldo, para a professora Janete, para todo mundo lá. E fala que eu estou esperando um convite para fazer outra palestra lá, tá bom? Tá legal. Tá okay? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Muito obrigado. O programa Sustentabilidade encerra esse showzaço de informação do professor Roberto Lousada de Jabuticabal, da Unesp de Jabuticabal, falando dos riscos que estamos enfrentando no Brasil diante da era do conhecimento, as estruturas que terão que ser remanejadas. E essas informações você encontra onde? Toda semana aqui no programa Sustentabilidade, que na semana que vem trará outro tema de importância relevante para todo o Brasil. Um grande abraço e até breve.